Olá, seja muito bem-vindo a mais um IES Objetivo, Inteligência Emocional Saudável, soluções para você que tem buscado mais aprendizado, se formado e é claro, quanto mais nós nos formamos, quanto mais aprendemos, mais temos também a capacidade de educar melhor. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação ao longo dessa nossa primeira jornada educacional do nosso colégio. Você também que vem de outro colégio ou porventura é pai e mãe, tem participado também, até mesmo divulgado os nossos programas. Muito obrigado também pelo seu carinho, pela sua participação. Lembrando você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber também as notificações. Assim, quando iniciamos qualquer vídeo, você é o primeiro a ser notificado e não perde nada do nosso canal também, tá legal? Ajude também na ampliação do nosso projeto, curtindo, compartilhando esse vídeo para que mais pessoas sejam também alcançadas por esse programa educacional. Afinal de contas, não há nada melhor nesse mundo do que sermos úteis para alguma coisa, para alguém, sobretudo quando falamos no campo da educação. Meu nome é Lucas, para você que não me conhece, sou professor de inteligência emocional e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação. Temos ao longo do nosso caminho, da nossa jornada, estamos nessa fase de transição, né? Nós temos essa aula, a próxima aula é a surpresa que eu estou preparando para vocês, vai ser um bate-papo bem legal, não estarei sozinho na próxima aula, vai ser uma aula muito especial para vocês, para a gente encerrar esse primeiro período, né, da nossa jornada, e depois ainda temos uma aulinha bônus, uma aula extra, mais um bate-papo bacana, são duas pessoas muito especiais aí que eu estou preparando para vocês, para a gente conversar a respeito dessa nossa transição de jornada. Ao término dessa nossa primeira jornada, que estamos falando um pouquinho sobre a fase da educação infantil, nós vamos falar sobre a educação na adolescência sem segredo, vai ser a nossa próxima jornada, o conteúdo está muito especial, temos preparado muitas coisas legais, sempre aprimorando, buscando aprimorar, né, os nossos encontros e as nossas aulas também, lembrando sempre, às terças-feiras, às 20 horas, no nosso canal no YouTube. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação. Temos falado sobre os temperamentos, sobre as virtudes, as primeiras virtudes que permeiam as primeiras fases, né, de desenvolvimento da criança. E hoje a gente vai falar sobre a postura do pai e da mãe enquanto comunicadores dentro de casa. Eu tenho certeza que você tem o mínimo desse conhecimento, o quanto é importante nós nos comunicarmos bem, né, termos essa capacidade de comunicação. E comunicação nem sempre é aquilo que a gente entende, né? Mas é como chega até o outro, né? Como que o outro interpreta aquilo que a gente fala. Isso é muito importante. Comunicar-se bem é sempre ter essas duas visões, né? Saber que existe o meu mundo de comunicação, mas existe também o mundo daquele que recebe. E, sobretudo, quando eu digo que você tem, com certeza, né, o mínimo dessa noção, é porque você também é um comunicador dentro de casa. É claro que tem pais que são muito mais desenvoltos nessa área. E, quem sabe, através da nossa aula, podem aprimorar ainda mais. Mas eu sei também que tem muitas pessoas que sofrem com essa realidade dentro de casa. Parece que aquilo que eu falo não chega da maneira como deveria chegar, né, ao coração do meu filho, porque aí não tem o desenvolvimento da virtude da obediência, né? Então, o que será que acontece? Qual é o entrave comunicacional? Qual é o entrave, as barreiras, muitas vezes, que são imperceptíveis aos nossos olhos e que, por vezes, dentro do ambiente escolar ou dentro do ambiente familiar, são causas de grandes dificuldades de interpretação e até mesmo de interação, né? O que a gente chama de interação positiva dos filhos ou dos alunos. A interação positiva nada mais é do que a correspondência com aquilo que foi comunicado a ele, né? Às vezes nós temos dificuldades nas ordens, né? E ordens aqui eu não estou falando somente do mandato, mas daquela comunicação de comando, que vai permeando as primeiras fases da criança, né? É claro que as crianças, ali nos seus primeiros anos, né, de idade, na sua idade cronológica, elas necessitam dessas ordens de comando, né? Mais de palavras de comando, ou seja, que vão desenvolver nelas as habilidades naturais, básicas, iniciais, e que naturalmente ali na frente vai também ser um ponto positivo para a obediência. As palavras de comando são aquelas que, quando transmitidas às crianças, elas são capazes de compreender quem é que fala, com qual potência essa voz está falando, né? Ou seja, qual é a maneira afetiva de transmitir essas palavras ou esse comando. E ao mesmo tempo, essa voz é que vai dando autoridade ao pai e à mãe, ou até mesmo ao professor ali dentro da sala de aula,
para que aquela criança cresça, não no sentido de eu preciso fazer isso como uma obrigação, mas a voz de quem está falando é uma voz que me orienta para o bem, né? Que me orienta, porque sempre quando eu faço aquilo que essa pessoa, que essa voz me ajuda a fazer, as coisas acontecem bem, as coisas fluem bem, né? E aí vem tudo aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores sobre virtudes também. Bom, antes de eu entrar nessa parte da comunicação, eu gostaria aqui de, até mesmo a pedido, né, de algumas mães, de alguns pais que mandaram mensagem para mim também, eu gostaria aqui de passar rapidamente sobre as duas figuras de pais, né, ou de mães dentro de casa. E é claro que para você, professor, que é pai, que é mãe também, acaba naturalmente servindo, né, no seu caminho educacional, até mesmo na sua própria profissão. Porque nas aulas anteriores, alguns pais me escreveram, né, até disseram: Lucas, você falou algo muito importante, que a nossa casa não pode ser um hotel 5 estrelas. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, foi na aula passada, que eu falava um pouco sobre o sacrifício, né? Então, que a nossa casa ela não pode ser um hotel 5 estrelas e as mães, os pais, não podem ser serviçais dos seus filhos, né? Por quê? Porque os filhos precisam assumir também, desde as pequenas, as grandes responsabilidades através dos deveres do lar, né? E isso foi muito importante, houve uma repercussão ali, alguns pais mandaram mensagem, né? Muito obrigado pelo retorno de vocês, dizendo que essa fala ela foi muito importante, porque é o que tem acontecido muito dentro dos nossos lares, né? Então eu trouxe aqui para nós, antes da gente adentrar na parte da comunicação, que tem a ver também, duas figuras de mães ou duas figuras de pais, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa realidade que eu falei no vídeo anterior, né? Quando a mãe ou quando o pai é bonzinho demais, são bonzinhos demais. O filho suga a energia, né? E a mãe acaba permitindo. Nem sempre percebe que não está no comando, só vê o que precisa fazer indefinidamente pelo filho sem descanso, né? Quer dizer, às vezes até de forma inconsciente ela acaba transmitindo ao filho a ideia de que só ela serve, né? Que ela é o seu mundo. É aquela realidade que a gente falou que começa ali na tenra idade, a mãe que acaba se posicionando como super protetora, ou seja, aquela proteção em excesso do filho. O filho ele não consegue se desvincular daquele universo, ele acaba percebendo a mãe ou até mesmo o pai nesse ponto, a mãe muito mais, né, porque acaba tendo um vínculo até mais forte, em algumas realidades em geral, o filho ele não consegue se desvincular desse universo, né? Ele acha que o único mundo possível é o mundo da mãe, né? Ou seja, a independência aí acaba se tornando cada vez mais difícil de acontecer. O desenvolvimento, a maturação dessa idade acaba ficando atrofiada, como a gente também falou no vídeo anterior. Quando a mãe se coloca como super protetora, que faz todas as coisas para o filho e pelo filho, o que é que acaba acontecendo? O filho tem essa percepção de que só a mãe basta, né? De que ela é o único universo possível para a vida dele. E é claro que a gente tem algumas complicações, a gente tem alguns problemas de desenvolvimento, portanto, né? Porque a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, de socializar, né? De se abrir, né, a esse horizonte que é importante também da vida social, lembrando sempre de todas as áreas dos seres humanos, né? Psicológico, biológico, social, né, que entra aqui, né? Então, assim, esse social, lembrando sempre das 5 áreas, o social faz parte de uma delas. E esse desenvolvimento ele só acontece quando a independência, a autonomia vai sendo possível também a partir, lembrando do vídeo anterior, das responsabilidades que vão sendo dadas ao filho, né, para que ele possa também ir se desvinculando, entendendo que a mãe não precisa a todo momento fazer tudo por ele, no lugar dele, tá certo? Essa figura da mãe muito boazinha, né, do pai muito bonzinho, acaba não possibilitando que a criança use os seus recursos, né, que se entretenha com o ambiente, que durma, coma ou brinque sozinha, que alcance objetos, que ajude em tarefas, que se suje, que corra, que vá com outras pessoas. Então acaba crescendo sempre uma criança muito melindrosa, né? Com muitas dificuldades de fazer o que qualquer outra criança faria, né? Com naturalidade, né? Porque tem sempre esse receio. Acaba crescendo uma criança muito insegura, né? A mãe acaba transmitindo para a criança essa insegurança, né? E a mãe resolvida, o pai resolvido,
possibilita a ampliação emocional do seu filho. Olha que importante que é isso. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou o quanto é importante uma criança saber segurar uma ofensa? Essa é a ampliação emocional, né? A criança que qualquer coisinha leva para o pai, leva para a mãe, e a mãe ali já quer, né, tirar satisfações das coisas mais pequeninas, acaba deixando a criança melindrosa demais, não é? Então lembra quando a gente falou na aula passada dessa ampliação emocional? A Escola da Inteligência está aqui para isso também, para ajudar os pais a entenderem o que é ampliação emocional também, né? Que existe sim, a gente falou na aula passada, existe sim ali a ofensa, o bullying, mas que nem tudo é ofensa, que nem tudo é bullying. E saber entender essas situações é muito importante, né? E aí a criança ela pode experimentar as sementes da autoconfiança, né? A mãe que é bem resolvida ajuda e incentiva o filho a brincar sozinho ou com outras crianças, a sair só com o pai, a estar com os avós, a emprestar seus brinquedos, interagir com pessoas de confiança, resolver pequenos problemas. Olha que importante que é isso. Ou seja, veja a autonomia que vai nascendo aí também na criança, a independência que vai nascendo na criança e também, lembra que a gente falou na aula passada? A fortaleza, a resiliência. Tudo isso vai dando resiliência também para a criança. A mãe deve estar por perto, mas jamais substituir o filho. A criança é uma pessoa que nasceu para crescer. Isso parece óbvio, evidente para nós, mas quantos de nós temos problema em entender isso, né? A criança é uma pessoa que nasceu para crescer, né? Todos nós nascemos para crescer, para nos desenvolvermos bem nesse sentido, né? Então, antes da gente falar da parte da comunicação, falei sobre essas duas figuras de mães, de pais dentro de casa. A mãe super protetora, né? Muitas vezes insegura, que quer fazer tudo pelo filho, e a mãe bem resolvida, ou seja, que sabe o seu papel, que sabe que precisa estar por perto sim, para eventuais situações, para qualquer coisa, né? É evidente isso, é óbvio. No entanto, a criança ela precisa desenvolver. A criança é uma pessoa que nasceu para crescer. Então, quanto é importante a segurança, a autoconfiança dessa criança ao ver que a mãe está sim por perto, quando ele precisar, ele vai buscar ela, né? No entanto, ele é uma pessoa diferente da mãe, diferente do pai, que também precisa socializar, e para isso é muito importante ele ter esse respaldo também dentro de casa, tá bom? Bom, dito isso, dado esses fatos, nós também temos duas figuras de pais e de mães dentro de casa, o comunicador e aquele que tem dificuldade na comunicação. Você já parou para prestar atenção qual pai, qual mãe você se encaixa hoje, né? Você acha que você é uma mãe comunicadora? Ou seja, aquilo que você diz para o seu filho, ele entende bem e é capaz de colocar em prática? Essa é uma boa comunicação, né? Às vezes a gente confunde a desobediência com a falta da comunicação, né? Então, assim, uma coisa é a desobediência. Quando é que uma criança, quando é que uma pessoa desobedece? Quando, mesmo entendendo bem o que foi passado a ela, bem comunicado, ela faz diferente. Ok, aí a gente tem um quadro de desobediência, né? Agora, há também nessa linha tênue, fina, naquilo que a gente chama de desobediência e comunicação, as dificuldades, os entraves, os bloqueios de comunicação entre um pai com o seu filho, uma mãe com o seu filho. Isso é muito importante a gente entender. E qual que é a comunicação que educa? Eu vou dizer aqui palavras, diálogos, né? Como se eu estivesse dialogando com meu filho, bem práticos, bem simples, só para a gente ir fazendo esse autoexame, né? Ou seja, para a gente ir examinando como que é o nosso dia a dia, tá bom? Ali dentro da nossa casa. Claro que as falas, os diálogos aqui é como se fossem pais com os filhos pequenos, com as crianças. No entanto, você pode também tranquilamente transportar, né, esse diálogo para a sua realidade com os adolescentes. É óbvio que na próxima jornada a gente vai falar muito sobre a comunicação, como que um pai e uma mãe devem se comunicar com um filho adolescente, né? Que é claro que é um mundo totalmente adverso, né? Diferente do mundo infantil, do mundo da criança. No entanto, a gente já vai tendo a capacidade também de fazer um exame daquilo que a gente precisa melhorar dentro da nossa casa. Então eu vou falar um pouco sobre a comunicação que funciona, o monólogo que não dá certo, né? Mas a comunicação que funciona, o monólogo que não dá certo, para a gente poder se autoanalisar e entender quais são os entraves hoje, as barreiras hoje comunicacionais dentro da nossa casa, tá? Por exemplo, um monólogo que não dá certo, né? É quando que o pai e a mãe percebem que a comunicação não está funcionando.
quando precisa repetir muito as mesmas coisas, né? E aí a gente começa a surgir naquele monólogo assim, né? Só o pai e a mãe falam. Quantas vezes eu preciso repetir que você tem que tomar banho em tal hora, né? Que você tem que arrumar, organizar os seus brinquedos, né? De tal maneira, de tal forma, e não sei o que tem, né? Quer dizer, o pai e a mãe eles vão repetindo as mesmas falas, as mesmas coisas, eles ficam falando absurdamente, né? O dia todo a mesma coisa, repetindo a mesma fala, e o filho não consegue corresponder com atitudes concretas, né? Então a gente vai percebendo nuances na comunicação, falhas na comunicação, né? Essas lacunas que a gente vai deixando na nossa maneira de se comunicar com os filhos e que às vezes de forma inconsciente passou o dia e se você prestar atenção só você falou, né? Quer dizer, só houve um monólogo, né? O monólogo é quando só uma pessoa fala, né? Então é uma comunicação que não dá certo, é um monólogo que não dá certo, né? Agora, quando que a gente percebe que a comunicação está funcionando, né? O que a gente precisa fazer para que essa comunicação funcione? Bom, a gente percebe que está funcionando quando a gente chega naquele patamar de nem precisar falar e a coisa já vai acontecendo, né? Como se já tivesse vida sozinho, né? Aquele organismo vivo dentro de casa, né? Então, não preciso falar para pegar isso, já está pegando. Imagina, né, Lucas? Está falando aqui de uma utopia, né? Está falando aqui de um sonho de consumo de todo pai, de toda a família, né? Que o filho vá dormir na hora, que desligue os aparelhos eletrônicos no momento certo, que termine de jogar videogame na hora que foi combinada, né? Enfim, que vai estudar e estude certinho naquele horário e tal, né? Existe isso? Olha, é possível? Claro que é possível. A gente vai percebendo que é uma comunicação que deu certo, né? Quando o pai e a mãe não passam o dia inteiro falando a mesma coisa, bom, já é um bom sinal, né? É um sinal que alguma coisa está funcionando, que está dando certo. Tá, mas o que fazer para que essa comunicação funcione, para que ela dê certo? Olha que interessante esses diálogos. Filho, a partir de amanhã eu vou te chamar só uma vez, né? Você se levanta, faz a higiene e se troca que o seu pai e eu estaremos te esperando para tomar o café. Não é diferente esse diálogo do que de acordar dando aquele esporro, né, do mundo? De novo, já falei para você levantar a tal hora, ó, o monólogo. Já falei para você levantar a tal hora, blá, 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 blá. É o monólogo. E a comunicação? A partir de amanhã, isso antes de dormir, a partir de amanhã eu vou te chamar só uma vez, né? Você se levanta, vai fazer sua higiene pessoal, se troca, que eu e o seu pai estaremos te esperando para tomar o café. Segundo diálogo, vou deixar um relógio no seu quarto e outro na cozinha, para você se dirigir por eles e ver as horas passando. Isso é importante. Tem criança hoje, a gente uma vez fez uma aula no colégio, né? E as crianças tinham dificuldade de saber o horário no relógio, porque hoje a gente está acostumado, claro, né, tanto no digital que a gente perdeu o cebolão, né? Eu falava cebolão, né? Então, o relógio cebolão ali, né, com os ponteiros certinho, a gente perdeu. Você fala assim, 20 para as 4, né? A criança não sabe dizer o que é 20 para as 4 ali, né? Porque está acostumado com o digital ali, né? 15h40, bom, 15h40. Então a gente vai perdendo essa noção e às vezes até mesmo o cronológico, né? Como é importante a criança ir se orientando também pelas horas, para saber o horário de começar uma atividade, de terminar. É importante ter isso dentro de casa. Eu não quero ficar repetindo todos os dias a mesma coisa. Então, estou contando com a tua esperteza e a tua colaboração, ok? Olha que importante esse diálogo. Filho, eu vou te ensinar como se usa os talheres e mastigar com a boca fechada. Será muito educado da sua parte. Quer dizer, não é uma educação impositiva, não é uma comunicação impositiva, é uma comunicação que de mão dupla, né? Quer dizer, você transporta ele, comunica a ele aquilo que você gostaria que tivesse como retorno e, ao mesmo tempo, você traz nesse sanduíche, né, uma aplicação prática da educação para ele entender como é importante. Por que mastigar de boca fechada, né? Por que me orientar pelo relógio nas horas? Por que levantar no horário correto? Tem sempre uma realidade relacional. Eu preciso levantar cedo porque meu pai e minha mãe estão me esperando para tomar o café, né? E aí ali naquele ambiente saudável da mesa, ele vê o quanto é bom, ele ganha com isso, né? O pai e a mãe também não fica ali, né, no café da manhã mexendo no celular, não dando atenção para a criança. Pelo contrário, faz do ambiente, eu estou aqui usando o exemplo do café, mas faz do café, do almoço, da janta, seja lá o que for, pelo menos uma vez no dia, um ambiente familiar na mesa. Isso é importante, que a criança sinta-se ali num ambiente gostoso, né? Ela gosta de estar ali.
faz bem. Por quê? Porque tudo isso vai ter relação com a maneira como ela se levanta, o horário que ela se levanta, como ela acorda, né? Então isso é muito importante. Da mesma maneira, você vai ali exigir dela, seja o horário de se levantar, seja fazer higiene pessoal, e ela vai entender que existe uma relação com isso, né? Uma relação que é boa. Aquilo que a gente chama de recompensa mesmo, né? Depois, olha que interessante esse diálogo. Você já viu que hoje está bem frio? O que acha de pôr um agasalho mais quente, né? Isso é importante também. Às vezes a criança vai fazendo as coisas de forma não autônoma, mas autômata, né? O que é um autômato? É um robô. Quer dizer, faz sem entender porque está fazendo. Então, veja que, mais uma vez, a gente precisa entender essa comunicação. Não é um monólogo, mas é um diálogo. E esse diálogo é importante acontecer dentro de casa. A comunicação funciona melhor dessa maneira, né? Vamos fazer um trato? Assim que chegar da escola, você pode andar um pouco de skate ou chutar uma bolinha, mas depois do banho estamos te esperando para jantarmos e conversarmos, ok? Hoje vai ter sopa, eu sei que você não gosta muito, mas eu caprichei e você vai aprender a gostar. A gente precisa educar o paladar, né? Veja, é muito melhor que um monólogo, né? Então, você vai transmitindo também esse conhecimento para a criança. E ao mesmo tempo, lembra que a gente falou das aulas anteriores? A gente vai transmitindo a maneira de não só educar na comunicação positiva, mas também educar à vontade, fazendo aquilo que não gosta. A gente foi cair lá na virtude da resiliência, da fortaleza, e falamos que existe por detrás da resiliência da fortaleza o sacrifício. Nada mais é do que o grande princípio da educação da vontade, né? Então tudo isso vai ajudando a criança a perceber aquilo que precisa ser feito, até a gente chegar naquele suprassumo patamar, né, que a criança faz sem que a gente precise mandar ou pedir, né? Por quê? Porque ali há uma educação coerente. Olha outro diálogo interessante, né? Meu querido, aqui em casa a gente só assiste programas muito educativos que nos ensinam coisas bem importantes. Por isso vai demorar para você ter um celular. Às vezes os pais chegam ali, né, no colégio e falam assim: olha, eu não queria que meu filho, ali criança, né, pequena, tivesse um celular agora, mas o que fazer? Como ele entender? Porque ele chega às vezes no colégio e tem pai que educa diferente, né? Já tem o celular aqui e lá, e aí cada um sabe aquilo que é melhor dentro da sua casa, né? Mas olha que interessante, para você que às vezes não tem tantos argumentos, veja que é uma mudança dentro da nossa casa. Por que a gente quer convencer o filho e muitas vezes não sabe como convencer? Porque a gente não mudou também o nosso ambiente dentro de casa, né? Quer dizer, eu não quero dar celular para o meu filho, mas eu também não tenho outras alternativas dentro de casa, né? Quer dizer, a gente não tem uma reunião familiar, a gente não tem uma coisa durante a semana que possa substituir, por exemplo, as horas vagas, o tempo ocioso dele à noite dentro de casa. Então, é lógico, né? Eu vou tirar uma coisa, ou eu vou dizer que aquilo ainda não é para ele, eu preciso colocar outra coisa no lugar, que possa trazer também satisfação a ele, né? E aí é onde entra os princípios educacionais. Então, o que é que a família vai assistir junto hoje, né? O que é que vai, vamos dizer assim, substituir aquele momento que ele teria individual por algo coletivo, por algo familiar, né? Então, olha que interessante, por isso vai demorar para você ter um pouquinho o celular. Até lá você terá muitas atividades e brincadeiras bem legais para se ocupar, que vão te deixar muito mais alegre e sabido, né? Aí é que entram esses momentos familiares. Eu me lembro, não sei se você ainda tem dentro da sua casa, mas como aquilo era educativo e importante, né? Os jogos de tabuleiro, né? Seja ali banco imobiliário, mas seja mesmo uma dama, xadrez. Quer dizer, a criança vai aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo, né? Só que é claro, né? O pai e a mãe precisa ter o tempo ali também para estar junto com os filhos, para brincar com os filhos nesse momento, né? E isso vai substituindo aquilo que você quer ter como argumento hoje, né? Se você não quer dar celular ao seu filho, você precisa entender também que ele não pode passar o dia inteiro no videogame, né? Ah, tudo bem, tem celular, mas fica o dia inteiro na frente da tela do videogame, né? Então, não adianta, é isso, quando a gente fala de educação, exige de nós, exige o esforço do pai e da mãe, claro, para fazer a coisa funcionar também, né? Olha outro diálogo. Passei no teu quarto e vi o teu uniforme jogado na cama. O que já conversamos sobre isso? Pode me responder? Só venha almoçar depois de guardá-lo, certo? Veja, diferente do monólogo, né? O monólogo já seria aquela gritaria. De novo, né? Esse uniforme, já falei tantas vezes, não sei o que tem. Só o pai fica falando, né? Só a mãe fica falando. E o diálogo? E a comunicação, que é diferente. É quando você vai educando através dessas
alternativas, né, mas que a gente chama também de diálogo muito mais positivo. Meu bem, você falando, você mãe, por exemplo, falando pro seu filho, mas na frente do seu marido, né? Então você olha pro seu marido e você diz para ele, meu bem, sabe que faz 3 dias que o Antônio levanta sozinho, se arruma e ainda ajuda o Pedro a se vestir? Orgulhosa de você, filho. Imagina, né? O filho na frente do pai tá ganhando um elogio, né, da mãe ali. Então, olha, tudo isso é positivo, né? Adorei ver teu quarto tão organizado e também achei lindo você ler para o teu irmão. Parabéns, filho. Às vezes a gente passa o dia todo também só mandando as coisas e não observa aquilo que já foi feito. E o quanto é importante para o filho também crescer no elogio. Filho, você está se esquecendo de mastigar com a boca fechada, né? Precisa dar o esporro lá, gritaria na mesa. Mas só observa, ajuda ele a observar. Você já ensinou para ele dos talheres, você deu para ele a função dos talheres, né? Ensinou ele o quanto é importante e mais educado mastigar com a boca fechada. Então, se falhou ali um momento, só observa, só pontua, né? Está olhando no relógio, falta quanto tempo para você ir se deitar? Ok? Então já comece a guardar essas peças, esses brinquedos, né? Lembra ali do relógio, que a gente falou que é importante ter essa noção de tempo. Lembre de agradecer a Deus pelo dia e pensar o que você fez de bom para fazer sempre e o que não foi tão bom para tentar não repetir. É assim que a gente cresce. Olha que bonito, né? Chegou ali no final do dia, transmite a ele essa noção importante, né, do agradecimento, da oração, da prece, para não dormir de qualquer jeito, né? Então, quer dizer, para acordar bem e dormir bem, lembrar daquilo que fez no seu dia. Isso se chama exame de consciência. Todos nós deveríamos realizar isso. Antes de nos deitarmos, o que é que eu fiz de bom hoje, né? Que precisa ser feito de novo, quer dizer, que eu preciso colocar sempre em prática, uma virtude que nasceu aí. O que é que eu fiz de ruim? Às vezes eu nem quis ter feito, mas muitas vezes eu faço aquilo que eu não quero, né? Acabo fazendo mal que eu não gosto de fazer e deixando de fazer o bem que eu gostaria. Então, para mim não repetir, né? Quer dizer, o filho vai também aprendendo isso com o pai. Então, essa é uma comunicação que funciona, que dá certo. A gente falou hoje das figuras dos pais, da mãe que é super protetora, do pai que é super protetor e dos pais bem resolvidos. E a gente falou da comunicação que não dá certo e a comunicação que funciona, que dá certo. Fazendo esse exame, qual é o pai, qual é a mãe que você tem sido hoje? O que é que precisa continuar para dar certo? Que você, opa, Lucas, né, hoje fiz esse exame, legal, isso tem dado muito certo, eu tenho feito isso, ótimo, continue fazendo, vai aprimorando, vai melhorando. Lucas, eu percebi que durante essa aula tem muita coisa que eu preciso mudar dentro de casa. Coragem, sempre é tempo, né? É possível. Então, comecemos, né, com uma comunicação diferente. Se você percebeu que está muito no monólogo, tenta essas novas alternativas, né? Se você percebeu que está indo bem, que está dialogando bem e o seu filho tem correspondido, tem entendido sobretudo aquilo que você tem comunicado a ele, maravilha. Não vamos deixar a peteca cair, né? Vamos perseverar, porque essa é uma educação que com certeza dará muitos frutos lá na frente, frutos de grandes virtudes. Tá legal? Espero que você tenha tido bom proveito desse nosso encontro. Semana que vem nós temos mais uma aula da nossa jornada, muito especial, já falei para vocês, vai ser um bate-papo muito legal, não vou revelar aqui para vocês agora, mas fiquem aí nessa expectativa, lembrando sempre que você ainda que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você também ser lembrado na hora certinha que começa o nosso vídeo, a nossa aula. Toda terça, às 20 horas, o nosso IES Objetivo. Um grande abraço para você e até semana que vem.